Olá, boa noite pessoal, sejam bem-vindos. Boa noite. Aí, Kai, beleza? Vai aparecer a solicitação, clica em solicitar para participar. Que aí que aí eu aceito aqui. Pessoal, hoje a live é com o Caio Teves. Até esqueci. Trouxe aqui o livro dele. A gente vive indicando o livro dele, pesquisador da Embrapa Solos, que teve uma super importância aí na minha trajetória do ciclo orgânico também com a compostagem. Eu acho que ia ser super bacana a gente aproveitar a conversa aí para dividir um pouquinho do conhecimento e da experiência dele com compostagem. Certamente vai contribuir bastante aí com muita gente. Só aguardar o Caio mandar a solicitação. Deixa eu ver se eu consigo abrir por aqui. Opa. Caraca, não. Vamos só aguardar o Caio entrar. É isso, hoje a conversa com ele. O Caio teve uma baita importância aí, tanto na parte lá do laboratório de pesquisa, que ele vai contar mais aí com compostagem na Embrapa Solos, e também com o livro, né? É o livro que se encontra na livraria da Embrapa. Agora apareceu o Caio. Eu acho que agora vai. Aí, Olá, Lucas. beleza? Tudo bem? Tudo bom com você? Tudo ótimo. Pô, valeu, Caio, valeu. Primeiro te agradecer aí ter topado o convite. Você é a baita referência aí pra gente na compostagem. E é isso, assim, é impressionante a quantidade de pessoas que vem procurando a gente, começando um projeto de compostagem, né? Assim, querendo iniciar um pátio de compostagem, querendo iniciar uma iniciativa de compostagem em outras cidades, em outros estados, e a gente sempre indica o teu livro, que a gente considera aí que é a referência mesmo para entender os princípios e os conceitos aí da compostagem. Daí nessa série de conversas ao vivo aí que a gente está fazendo, a gente achou que fazia todo sentido te trazer aí para contar a tua experiência aí, que é muito bacana. Que bom, Lucas. Eu que agradeço o convite. Eu não sou muito de participar de live, fazer muita divulgação, mas vai ser um prazer aqui conversar, ter essa conversa com vocês, né? Eu agora sou cliente de ciclo orgânico também, né? Chegou no Recreio dos Bandeirantes, Pois é, finalmente. maneiro. Kai, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória, como é que tu começou com a compostagem e conta um pouquinho do percurso lá na UFSC. Então, eu fui aluno de agronomia da Universidade Federal de Santa Catarina e foi muito interessante, porque é, eu estava, eu estudava, né, e trabalhava fora da universidade, no orquidário. E chegou um momento que eu estava no início do curso e falei, não, eu quero trabalhar dentro da universidade, né, não fora da universidade. Eu fui procurar o professor Rick Miller, que estava começando um projeto para horta orgânica. E ele me explicou, eu falei, ó, quero trabalhar. Ele falou, ó, a gente tem um projeto aqui para produzir composto orgânico, que a gente quer fazer hortas orgânicas. E para produzir composto orgânico, a gente precisa coletar o resíduo orgânico das lanchonetes da universidade. E na época a gente começou a coletar só casca de laranja. E a gente recebia os cortes de grama da universidade. E foi assim que começou. Ele falou, vem fazer compostagem. Eu não sei nem o que é isso, ele explicou e tal. E o início foi assim, né? O foco era produzir composto para a nossa horta orgânica da agronomia. Mas foi um início bem difícil, porque a gente não conhecia a técnica, tivemos muitos problemas no início com mosca, que é um problema comum, né?
Bleiras que não aqueciam de jeito nenhum. E aí eu lembro que eu gostava muito de ir na biblioteca, pegar livros e ler, e aí eu tentava fazer o que o livro estava dizendo lá no nosso pátio, e não dava tão certo quanto a gente imaginava, a gente continuava com problemas. E ficamos assim um bom tempo, né? Aí, depois das cascas de laranja, a gente começou a pegar também outros os restos de alimentos da universidade, e a coisa foi ficando mais difícil ainda, né? Então, a gente foi aprendendo detalhes que sobre, por exemplo, a importância da estrutura, da porosidade, de você misturar resíduos, né? A gente tinha muita casca de laranja, 80% era casca de laranja, e isso dava uma dificuldade de decomposição, a importância dos micro-organismos, né? Assim, a gente tinha uma visão, a maioria das pessoas tem essa visão, né? Não, resto de comida, está cheio de bactérias. Não é verdade. Né? Então, a gente viu a importância da inoculação, de inocular, ter algum agente inoculante. O que é o inoculante? É entrar algo que leve mais bactérias, né? E fungos ali, mais do que já tem, né? Bem mais do que já tem, para você ter uma colonização rápida. Porque a compostagem é um bioprocesso. A gente não pode esquecer disso, né? Compostagem é um bioprocesso. Tem muitos fatores que influenciam esse bioprocesso. E são fatores físicos também, como eu falei, da porosidade. Né? Para quê? Para entrar o ar dentro da leira. Então a gente foi aprendendo, porque eram coisas que, obviamente, tinha na literatura, mas às vezes não se dava tanta importância. Né? Aquela história de fazer a compostagem em camadas. Vamos fazer em camadas. Não era nada, não dava certo. Não era aquilo. E aí o método UFSC, que a gente chama, né? Esse método de leira estática, esse método que a gente usava lá, a gente foi aprimorando com a prática. Porque a gente tinha problema de mosca. E o que a gente faz? A leira não está aquecendo. O que a gente faz? E a gente foi aprimorando. E agora a gente teve uma sorte, né? Um belo dia a gente começou a fazer compostagem da cama do biotério. Para quem não sabe o que é um biotério numa universidade, é onde eles criam as cobaias para o pessoal da área biomédica trabalhar, fazer a pesquisa com as cobaias. Então, essas cobaias são criadas, né, dentro da universidade. O nome desses locais é biotério. E no biotério Oi? Os ratinhos do laboratório. As cobaias, os ratinhos. E lá eles ficam em gaiolas defecando em aparas de madeira. Quando eles recolhem essas aparas com muita urina e fezes dessas cobaias, aquilo se chama, a gente chamava de cama do biotério. Um belo dia houve um problema na coleta dessa cama, alguma coisa, e recorreram a nós do pátio de compostagem, né? Uhum. No sentido de, olha, nos ajudem aqui, vocês querem usar isso? A gente, vamos usar. Aquele cheiro de amônia fortíssimo, quer dizer, muito nitrogênio, e foi ótimo. Resolveu 80% dos nossos problemas. A leira aqueceu com muita facilidade, porque também aquilo é cheio de nitrogênio. O nitrogênio é um fator muito importante para a reprodução das bactérias, e isso eleva a temperatura. Já começou a matar as moscas, que porventura botavam ovos ali, né? Matar os ovos e as larvas. Melhorou a porosidade da leira, então melhorou a entrada de ar. Então foi um golpe de sorte, porque no início a gente não queria, né? Esse negócio aí. Mas, na verdade, foi o que abriu nossos olhos para várias coisas importantes na compostagem. E o formato da leira, né? O que era interessante? A gente ia nos livros e a gente via revolve tantas e tantas vezes, usa uma máquina. Aí eu virava para o meu professor, o Rick Miller, e falava, Rick, está dando errado porque a gente não revolve, porque a gente não tem máquina. Ele falou, vai achar uma, então pega a pá e revolve. Quer dizer, tipo assim, é isso que você quer? Ficar revolvendo leira? Você acha que é isso que vai funcionar? E não era, e ninguém quer. E isso dá muito trabalho, você sabe. Uhum. Né? E tem um custo, tem uma máquina.
Tem que fazer? Tem. Mas se você fizer isso muito frequentemente, isso desanima qualquer um, inclusive em relação a custo, né? E aí a gente não tinha máquina. E nem tinha, ninguém ia pegar em pá para ficar revirando centenas de quilos de resíduo todo dia, né? A gente chegou a lidar lá com 6 toneladas diárias de resto de comida. Então a gente foi manejando a arquitetura da leira e a forma de fazer para não revolver aquilo frequentemente. Quando a gente precisava, a gente chamava o tratorista da universidade, que ele vinha com muito mau humor, revolver as leiras. Como ele não queria ir nunca, a gente tinha que chamar de vez em quando. Aí quando ele vinha, ele queria revolver tudo, até o que não era para revolver. Por quê? Porque ele não queria fazer. Então essa limitação, a limitação de mão de obra, de máquina, de dinheiro, né, fez a gente achar soluções fantásticas. Por exemplo, a questão que a gente fala, né, de você fazer o rodízio de leiras, de você não colocar resíduo todo dia na mesma leira. Isso é para não dar mosca, porque a mosca ela vai ficar naquela camadinha fria e a larva, né, e vai se proliferar. Isso tudo a gente aprendeu, né? E foi um método que a gente se adaptou a um sistema que ele é muito adaptado. A nossa preocupação, como eu contei aqui no início, a gente queria produzir composto. Mas depois, a nossa última preocupação era produzir composto. Nossa primeira preocupação era tratar o resíduo, porque ele chegava todo dia. Que a gente passou a coletar, nós passamos a ser os lixeiros da universidade. Todo o resto de comida ia para a gente não podia se negar a receber. Ah, não, hoje eu não vou receber porque não tem espaço. Não tem essa. Nessa de não ter espaço, não tem essa. Nessa de não ter espaço, não ter palha suficiente, não ter espaço, a gente falou, ó, vamos fazer recarga nas leiras, né? Vamos fazer uma arquitetura que permita a gente colocar mais resíduo. E a gente foi aprendendo a fazer direito. E aí a gente acabou desenvolvendo um método que é muito, muito bom para esses fluxos contínuos, né, diários de resíduo. Ele absorve muito bem. Né? Pode chegar resíduo todo dia, pode chegar de manhã e à noite, de manhã, de tarde, de noite, você consegue absorver. É um método muito adaptado para esse tipo de situação e também como a gente passava muito isso, tipo, de repente, chega uma quantidade de resíduo que você não está esperando, maior do que você está acostumado. Vai botar onde? Abre a leira, está quente? Abre, coloca. Isso não tinha em livro nenhum. Sim. Isso não tinha em livro nenhum. Nenhum livro falava para você abrir uma leira quente e colocar material. Pelo menos a gente, na época, não tinha acesso a isso. Né? Então, a gente foi desenvolvendo e vendo que aquilo funcionava muito bem. Funcionava muito bem. Maneiro. O que eu ia falar, assim, acho que foi bacana esse início de faculdade, né? Assim, é impressionante o caminho que levou lá na UFSC, né? Assim, de ter criado o método e o quanto que foi difundido depois, né? Hoje tem iniciativa em São Paulo, em Florianópolis, pelo Brasil todo. Você pode falar melhor do que eu a quantidade de pátios de compostagem que usam o método UFSC, né? E quando você vê na literatura gringa, eles falam bastante mal das leiras passivas, né? Falam que o processo demora muito tempo, ou que só funciona para folha seca. E o método UFSC mostra que funciona bem para resíduo orgânico e em grande quantidade. Isso aí é impressionante. Mas eu lembro bacana, na faculdade, a gente começou pelo projeto Muda, né? Fazendo compostagem primeiro dos nossos resíduos, aí depois começou com o trailer da faculdade, foi para um dia do bandejão e foi aumentando. E lá, no início, a sensação era a mesma, assim, de problema com rato e problema com mosca. E o que a gente tinha ali no início era muito uma receita, né? Assim, então, coloca tanto de folha seca, tanto de serragem, para tanto de resíduo orgânico. Ia fazendo isso, mas sem muita informação, né? Assim, o que está acontecendo ali fisicamente, quimicamente, né? Assim, onde é que a gente está errando, onde é que a gente está acertando, né?
E aí, na época, o Marcelo de Lelo, que achou o teu livro, comprou o livro, leu, falou, caraca, tem muita química e física, tem muita teoria por trás da compostagem, é bacana entender o fundamento, né? Assim, por que que eu estou errando, por que que eu tô acertando, onde é que está os Sim, pontos-chave sim. da compostagem. A primeira coisa que você falou que a nossa leira não esquentava de jeito nenhum. A gente leu no teu livro lá mostrando os gráficos de temperatura, subindo e descendo. A nossa não subia nem descia. A primeira coisa que você falou, Lucas, só vai esquentar se você tiver volume, se você inocular a tua leira. Começamos a colocar um pouquinho de composto ali, um pouquinho de terra de serrapilheira, aí a leira começou a esquentar. Mas o rato comia dentro ainda da leira. Falou, ó, para eliminar o rato e mosca, tem que fazer uma cobertura espessa de palha, né? De palha ou Isso, isso. Aí o negócio começou a andar, né? E aí foi indo, né? Assim. Mas bacana é ver como que foi aplicado o método UFSC, né? E ver ali no livro como que pode ser aplicado em tantos contextos diferentes, né? Desde o contexto municipal, desde o contexto comunitário, desde o contexto de universidade, do aeroporto. Se tu puder contar um pouco das experiências que você teve depois. Sim, vou contar. Só pegando um gancho do que você falou, que vocês foram aprendendo, vou repetir, compostagem, ela é um bioprocesso. As pessoas menosprezam o que é a compostagem. Fazer a compostagem bem feita exige conhecimento. E ela não é natural, a gente escuta muito isso, a compostagem não é natural. Natural é a decomposição do material. A compostagem é uma técnica. É uma técnica. Você tem que saber por que esquenta, por que a entrada de ar é importante. Você tem que conhecer o bioprocesso e saber os detalhes disso, né? Como manejar mesmo, né? Como você falou, faz uma palha espessa. Tem muitos detalhes dependendo da sua escala de trabalho, do seu tipo de resíduo, né? Que você tem nas mãos. Tem muitos detalhes para a coisa não dar errado. O que é dar errado na compostagem? É proliferar mosca e mau cheiro. Isso que é dar errado. É tudo que a gente não quer, né? E sobre as experiências, então, eu nem sei todas as experiências que existem, mas realmente o livro ajudou muito. Aliás, o objetivo do livro foi esse, foi registrar o método que foi desenvolvido, a gente pode dizer assim, e aplicado na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Esse foi o objetivo principal do livro, porque livros sobre compostagem, você clica aí na internet, vai aparecer muita coisa, né? Então, é óbvio que quando você escreve um livro, eu não podia falar só da técnica, sem falar do que é o bioprocesso, daqueles fatores ecológicos, que está lá no livro, né? Que envolve, inclusive, entender como é que o calor se conserva ali dentro, né? Por que aquela temperatura vai aumentar ou não vai aumentar, a função dos micro-organismos ali. Então, obviamente, ele acompanhou a descrição da técnica, que eu tentei fazer da melhor forma possível, na época, um fundamento, né? Um fundamento. Essa técnica foi aplicada, assim, em várias experiências, assim, como aeroporto, municípios. Tem o livro, eu sempre cito uma experiência no município de Garopaba, até no nosso amigo Gerson Koenig, que liderou esse projeto. Eles tinham uma usina de separação, né? Aquela coisa de separar lixo, os recicláveis. Eles conseguiam reciclar 11% do que coletavam. 11%, né? E a gente, então, eles toparam fazer um projeto de compostagem em leira estática paralelo. Em paralelo, a gente ia coletar nos restaurantes. Só restaurante, em primeiro lugar, só restaurante. Bom, eles passaram dos 11%, eles saltaram para 38% em coisa de 3, 4 meses. Caraca. No primeiro mês do projeto, eles já tinham dobrado a quantidade de resíduo que eles estavam reciclando. Então,
primeiro efeito é o seguinte, eles passaram a fazer compostagem do resto de comida, que ia para o aterro, e agora não ia mais, né? E segundo, a eficiência na catação, ela aumentou em 50%, porque o reciclável, que é o plástico, que é chamado reciclável, né? Mas o lixo seco, plástico, vidro, as embalagens, elas vinham mais limpas, porque não estavam misturadas com o resto de comida. Então, os trabalhadores conseguiam ter mais eficiência de separação. Então, foi um sucesso o projeto na época, né? E isso foi, de certa forma, foi proliferando, né? Em outros municípios, de forma lenta, né? De forma lenta. A Leira Estática, um projeto desse, ele atrai muito porque você pode fazer sem grande investimento, né? Claro que você precisa de um trator em algum momento, mas não precisa ser dedicado, dependendo da escala do projeto, se for pequeno. Ele só vai ter um trator dedicado quando o projeto é maior, não tem grandes investimentos, né? Acho que dos métodos de compostagem é um método que tem baixo investimento, mas tem eficiência em você realmente conseguir tratar uma quantidade grande de resíduo que chega todo dia, e resto de comida, né? Que não é fácil, não é fácil. Muita gente corre, né? Desse tipo de resíduo. Eu lembro que um colega meu da Embrapa, logo que eu entrei na Embrapa, eu comecei um projeto no aeroporto, no Galeão, uma área afastada lá, a gente recebia resto de alimento das empresas que fazem as refeições dos aviões, né? Uhum. Junto com grama e tal. E eu chamei o meu amigo, vamos lá ver o projeto. Pô, cara, tu faz compostagem com resto de comida e tal? Faz, vamos lá ver. Ele falou, eu quero ver. Ele chegou lá, ele parou do lado, eu lembro disso, ele parou do lado de uma leira e falou assim, eu não acredito. Eu estou parado do lado de uma leira de compostagem de resto de comida e não está fedendo. Eu falei, mas por quê? Porque tudo que eu vi até hoje, eu tentei fazer, ele falou, né, já tentei, e tudo que eu vi de compostagem fedia. Para mim era uma coisa normal. E ele falou, eu estou aqui do lado e não estou sentindo cheiro. Era uma compostagem em leira estática bem feita, com o resto de comida. Né? Então, isso é que atrai, né? Essa eficiência nesse sentido, né? De não ter cheiro, mosca, né? E tratar o resíduo. Hoje a gente não usa o método de leira estática, né? Eu acho que foi bem bacana o livro, né? Assim, a gente nunca usou o método de leira estática, o método UFSC, né? Vamos dizer assim. A gente chegou na época de faculdade fazer algumas leiras nesse modelo, mas para a gente sempre foi um gargalo a grama cortada, né? A palhada para criar essa estrutura. A gente falou, se não tem a palhado, como é que a gente consegue se adaptar para justamente, né? Qual que é o princípio, né? Qual é a importância da gente ter as paredes retas da leira para a questão de difusão do ar e tudo mais, né? O que a gente consegue fazer para se adaptar, né? No caso, a gente usou os pallets, né? A gente criou aquelas paredes de madeira do pallet que mantém a estrutura da pilha, mas e a gente usava muita folha seca e cama de cavalo, né? Que era o resíduo que a gente tinha. Mas o princípio e o fundamento é o mesmo, né? É o mesmo. Uhum. Conceito. A palha sempre é uma limitação, né? Cada método tem uma limitação. Um é palha, o outro é porque é espaço, o outro é porque precisa de uma máquina de R$1 milhão, né? É assim, o outro precisa de um sensor de oxigênio, que é uma coisa... Isso é uma coisa que eu queria deixar clara, porque para quem está até escutando, não é que seja o melhor método do mundo, não. Não é isso, né? Existem vários métodos de compostagem, né? A questão é o que está se adaptando à sua situação e ao seu resíduo. Sua situação, inclusive, de capacidade de investimento, de escala, né? Então, não existe um método só de compostagem, como muita gente já pregou, tipo, é só revolvimento. Bota na tabelinha aí um revolvimento por semana e toca o bonde, né? Não entende nada de porosidade, assim, resto de alimento, né? Vem carne, né? Vem carne às vezes. Você precisa, imagine você revolver aquilo ficar exposto.
sem critério, né? Aí lógico que vai atrair vetor, vai atrair mosca e vai ter mau cheiro, tem vários problemas, né? Então Isso você tem que estar atento. Essa aí foi uma dica boa, né? Quando a gente leu o livro, ele falou, cara, a gente precisa monitorar a temperatura da leira para entender o que está acontecendo ali, até na parte de biologia, né? Quem são os micro-organismos que estão atuando, quando é que está na hora da gente revolver a leira, quando é que está seca demais a leira, quando é que está na umidade certa. Daí a gente começou a medir ali no dia a dia a temperatura e entender quando a temperatura baixou, era o momento da gente estar intervindo, a temperatura Uhum. gerando os picos. Foi bacana entender assim, né? Eu acho que isso é uma questão que é importante, né? De a gente fugir das receitas, né? Para tudo. Em vez de ficar preso na receita essa, vamos entender o que está por trás da receita e como é que a gente... Exatamente. Entender o que tá por trás daquilo. E você falou uma coisa extremamente importante. Compostagem só é bom porque esquenta. Eu sempre falo isso nos meus cursos, o pessoal até acha graça. Só é bom porque esquenta. Não esquentou, não é bom. Né? Por quê? Porque você vai ter esses problemas todos que a gente já comentou. Você não vai conseguir matar os ovos de mosca. Né? A gente está lidando com resíduo. Resíduo vem com ovo de mosca, não adianta. Seja esterco de animais, como cavalo, ou resto de alimento. Você tem que matar, tem que ter temperatura elevada, acima de 45 graus. Né? Então, só é bom porque esquenta. Você tem que matar os patógenos. E ele esquenta porque está entrando ar para que as bactérias façam a decomposição aeróbia, predominantemente. Se não entrar o ar, vai ficar uma decomposição anaeróbia, sem ar. E a decomposição anaeróbia é muito boa se ela estiver hermeticamente fechada. Ela tem que estar fechada, porque ela vai produzir mau cheiro, vai produzir outros gases intermediários, que se tiver um sistema aberto, que é um sistema de leira, vai te causar um problema. Então, medir a temperatura, conhecer o perfil de temperatura de uma leira de compostagem é o básico. É o básico do básico. E mais, assim, a gente está muito acostumado a medir a temperatura uma vez por dia e tal. Hoje existem instrumentos baratos para fazer isso de minuto em minuto. E o ganho de qualidade em termos de informação é muito grande. Aparelhos automáticos, né? Tem coisas no mercado já muito baratas. Inclusive que você tem Wi-Fi ou você liga, tira um cartãozinho, mas isso te dá um grau de informação do seu bioprocesso muito grande. Né? Não dá para fazer compostagem sem medir temperatura. Não dá para fazer, e medir mal também não adianta. Né? Uma vez por dia, ou às vezes uma vez por semana, quando dá na telha. Não pode. Né? Assim, se você tem uma compostagem comercial, né? Uma compostagem, que eu vou falar aqui, industrial, né? Sim. Uma dica, e às vezes não precisa investir tanto, né? Tá começando agora, uma dica boa que você deu na época foi da barra de vergalhão, né? Foi enterrar uma barra de vergalhão ali na leira, que aí você consegue sentir na mão ali e ver a temperatura. Você segurou a barra de ferro ali e viu que está quente demais, não conseguiu nem segurar a barra, é sinal que a leira está aquecida até demais, né? Da conta. Agora você botou a mão no ferro, ela não está quente, né? Tirou ali, não está saindo fumaça, já é um sinal que a tua leira não está esquentando. E é importante essa questão da receita. Na época eu falei, não, lá na UFSC eles usaram cama de biotério, estou na faculdade, vai ter cama de biotério aqui também. Só que lá na faculdade era em outro prédio, né? Era um prédio da biologia onde ficava o biotério. Aí eu ia no prédio, pegava aqueles sacos brancos, assim, com escrito resíduo biológico, com cama de... Entrava no ônibus da faculdade, no ônibus interno, com sacos. Não dá. Né? Com os outros olhando assim, olhando torto, né? Não pode, não pode. Aí ele falou, não, esquece esse... Vão entender, esquece né? Botaram lá a cama de biotério, né? E o que a gente tem parecido, né? E na época tinha marcenaria próxima lá na faculdade, né? Que dava manutenção na parte de móvel da faculdade. Aí foi a maravilha, né? Mas eu acho que no nosso caso, o biotério ficava ao lado da compostagem, praticamente, né? E a nossa compostagem era muito quente, 65, 75 graus. Então, a gente também tinha cuidado em manejar aquilo, mas não é um grande problema. Né? Isso é muito interessante, é igual o resto de comida, né? Às vezes, eu fui dar um curso numa fábrica
de automóveis, e aí eu falei assim, tá, primeiro ponto é a gente conhecer da onde vem o resíduo, vamos ao refeitório. No refeitório, a nutricionista encaminhou a gente, eu falei, onde é que fica, você não tem um local onde você guarda a sobra que está saindo, né, do refeitório. Hoje, agora, tem, vou te levar lá. A gente entrou, tinha uns sacos pretos, eu falei, aqui estão as sobras de hoje. Ela falou, de hoje, de agora. Então, o pessoal está almoçando aí cedo, tomou café. Aí, quando eu abri o saco, eu estava de luva e tal, mas eu abri o saco, um saco preto, abri o saco. A turma pulou para trás. Ai, meu Deus! Abri o saco de lixo. Parecia que eu estava mexendo em algo radioativo. Eu falei, mas gente, eles estavam comendo isso, as pessoas estão comendo isso. Você está com medo da comida que está aí dentro, que acabou de sair, não tem 2 minutos, o problema não é o lixo, o problema é comer isso, então, né? Não é estar no saco. Então, as pessoas também têm essa visão, às vezes, né? Do resíduo. Botou num saco preto, virou uma coisa do outro mundo, quase radioativa. Não é verdade, né? Isso é uma coisa até que eu chamo a atenção quando a gente trabalha com compostagem de resto de comida. É comida, gente, foi cozinhado, né? Foi lavado. Aquilo pode ter bactéria, pode ter alguma coisa ali, sim, mas a carga é muito baixa, ela não é uma carga suficiente para compostagem. Tem que inocular. Inocular com o quê? Com composto maduro, que está cheio de micro-organismos da compostagem. Então, isso é muito importante. É diferente de esterco de animais. Esterco de cavalo, é diferente. Isso não precisa. Ele já está repleto de bactérias e vai fazer a compostagem com muita velocidade, né? Esterco de aves, diferente de resto de alimento, né? Não estou falando do resto de alimento que ficou uma semana apodrecendo, não é isso. É aquele resto de alimento que está ali recente, né? 1, 2 dias, 3 dias, ele ainda tem uma carga muito baixa de micro-organismos, e não são nem micro-organismos que, em geral, que dão o início na compostagem. Se o alimento é cozido, ainda maior a importância da gente tá inoculando, né? Tem muita gente que acha que Sim. inoculante é importante para acelerar o processo, né? Que o processo vai ser bem mais rápido, né? Mas um aprendizado importante foi entender que não, né? Que o inoculante é importante para acelerar o pico de temperatura e acabar matando as moscas. Isso. Quando eu falo para os meus alunos, e sempre falei, olha, tem que aquecer em 24 horas, tem que chegar a 50 graus. Essa é a meta. 24 horas, não dá, vai levar 2, 3 dias. Não, é 24, quer fazer bem feito, você vai fazer até atingir essa meta, 24 horas, 50 graus. Senão, você vai ter mosca. Né? Então, aí você tem que usar o que a técnica ensina para conseguir essa meta, né? E a inoculação, nesse ponto, é importante. A inoculação, para reduzir o tempo de compostagem, está muito ligado a inoculantes, né, micro-organismos, que ataquem materiais lignocelulósicos, que são difíceis de degradar. É isso que vai interferir nesse tempo, né? Isso é o mais importante, né? No tempo de maturação, porque às vezes ainda sobra esse material. E às vezes essa inoculação, para funcionar, ela não tem que ser feita no início, ela vai ser feita após a fase termofílica. Você quer que aquele material, de madeira praticamente, né? Mas aquele material de difícil degradação, que vai interferir no tempo de maturação, que ele seja degradado. Então é ali que você tem que entrar. Já passou a fase termofílica, agora ele perdeu a função. Isso é uma coisa que eu chamo a atenção, né? Os resíduos têm função lá dentro. A função desse material mais grosseiro, mais volumoso, como a palha de madeira, é dar porosidade. É bom que ela não degrade rápido, porque se ela degradar rápido, a porosidade vai embora. Numa fase onde precisa entrar ar. Depois não precisa mais, né? Depois que passou a fase termofílica, não precisa mais. Aí sim você poderia entrar com inoculantes específicos para esse tipo de material lignocelulósico de mais difícil degradação. E isso é a coisa lógica a fazer e é a melhor coisa a fazer. Às vezes se inocula no início achando que vai acelerar, reduzir o tempo, mas não, a função é essa que você falou.
fazer com que a temperatura suba o mais rápido possível. É a única função, né? É bacana até entender a sucessão dos micro-organismos ali dentro, né? O papel das bactérias mesofílicas no início, depois as termofílicas, e actinomyceto e fungo, né? Como que Sim, se dá sim. essa sucessão e a importância de cada um no processo. Eu conheci um pátio de compostagem lá em Nova York, que eles tinham um estudante de biologia no pátio, né? Que aí o estudante resolveu fazer uma abordagem microbiológica, né? Pegar Sim, sim. amostras de leira em diversos estágios, colocar no microscópio e fazer contagem ali de micro-organismos e tudo mais. E era impressionante ele mostrando como que tinha a ver, né? Como que refletia o que estava acontecendo no pátio, né? Uhum. Como que uma amostra com mais fungos ali tinha a ver com madeira que estava no final. Sim, sim, sim. É um bioprocesso ele é bem complexo, as pessoas não têm noção de quanto complexo é. E há uma sucessão microbiana, né, de diferentes comunidades microbianas com papéis diferentes, que é muito importante, né, entender o que está acontecendo. É, bioprocesso, tem que estar atento a isso, né? Falando em bioprocesso, conta um pouco do teu laboratório, o trabalho que você faz na Embrapa, que é muito bacana, assim. Sim, sim. A gente trabalha. O que que acontece, né? Há uns anos atrás, lá em 2009, 2010, resolvemos dedicar um esforço a montar um laboratório que pudesse estudar a compostagem em escala de bancada, né? Fazer experimentos, estudar a compostagem fora do ambiente de produção, né? Num ambiente mais controlado e que também nos permitisse o quê? Poder trabalhar com menos resíduo, para ter mais facilidade, né? Às vezes você tem que fazer um experimento em leiras, você vai lidar com centenas de quilos, às vezes toneladas de resíduo, dá muito trabalho, é difícil manter um controle experimental e depois até analisar os dados, né? Então nós Cara, eu achei que deu uma travada aí. e também ter menos poder usar menos material, ter menos trabalho nisso, né? E uma qualidade de dados muito melhor. Eu consigo analisar os gases de uma forma muito melhor da compostagem, fazer balanço de massa, fazer estudo de misturas em reatores de 3 litros, né? Eu tenho 12, né? Para fazer experimentos com repetição. E isso é um sistema que dá uma vantagem imensa para você fazer estudos que sejam robustos em compostagem, cientificamente robustos. Eu vejo que os estudos a campo com leiras às vezes carecem de repetição ou carecem de robustez nos dados, porque é difícil fazer a campo, né? É muito difícil fazer certas coisas a campo. Às vezes tem uma variação nos dados muito grande, nas informações. Aí você lê um artigo que o negócio deu certo, lê outro e não deu, o mesmo negócio não deu certo aqui, tudo feito a campo, e ficam sem saber por quê, né? Porque a ferramenta para estudar a compostagem não era a mais adequada. Então a gente vem trabalhando nisso. Então, a gente tem esse laboratório hoje, tem empresas interessadas em comercializar isso, melhorar, né? Porque eu tenho protótipos, né? Você vai no laboratório, é fio para tudo quanto é lado. Você conhece. E melhorar isso, colocar numa questão comercial, para que empresas possam usar, laboratórios de universidades, possam usar para fazer os estudos que eles quiserem. Pode ser um estudo simples de saber se uma mistura esquenta, mas você faz aquele teste com 3 litros de material, não com 300 quilos ou 3.000 quilos, né? Para depois falar, poxa, não esquentou, o que eu vou fazer agora? Mexe em tudo de novo, né? Eu acho que é isso, né? Porque tem tanta variável, né? Assim, uma dica bacana que você deu também, que eu acho que vale a pena compartilhar, foi o livro do Rink, né? É Do bem Fábio antigo, mas é muito bom, né? de 91, né? Mas é Sim. isso, vai no fundamento ali, como é que a gente planeja um pátio de compostagem, como é que a gente faz a conta, né?
será que a minha mistura está certa? Será que a relação carbono-nitrogênio está adequada? Será que umidade está correta e Isso, porosidade? isso. Eu acho que é importante, né? Só que varia tanto, né? Quando você pega na literatura dele para ver a relação carbono e nitrogênio da serragem, às vezes é completamente diferente. Ou a sua serragem, de onde você está pegando, é diferente. Às vezes é isso, isso. A maravilha é diferente, o resíduo orgânico não é o mesmo. Uhum. E aí, quando você coloca no A ambiente. compostagem, a compostagem ela é complexa, ela é você tem que tratar de forma profissional, né? A compostagem industrial, como você faz. Quanto mais profissional, melhor. Você tem que realmente conhecer seu resíduo, mandar analisar, monitorar a temperatura, né? Você tem que quando possível, ter um mini laboratório de controle de qualidade do composto, com teste de germinação. Ora, não é uma coisa que a gente possa negligenciar, né? Quando a gente ganha escala, uma escala comercial, né, e industrial. Tem que levar a sério e exige conhecimento. Exige conhecimento. É isso. Quando eu conheci o laboratório, eu achei, cara, incrível, né? Assim, ver você conseguir simular 12 ideias diferentes ali e a quantidade de dados que você conseguir extrair, né, informação do processo, eu acho que é impressionante. Você consegue, porque quando está na leira ali é difícil de entender exatamente como você falou, o que deu certo, o que deu errado. Um outro negócio importante, organizado bacana contigo e lá com o Marco Aurélio também, assim, que foi a importância da higienização do pátio de compostagem, né? De manter tudo de super limpo, né? Porque existe um preconceito grande quando a gente fala de compostagem orgânico, que as pessoas já associam a mosca, mau cheiro, chorume, uma série de coisas, né? Daí, assim, manter sempre limpo foi um negócio que fez diferença, assim, pra gente. Sim, faz muita diferença. O Marco Aurélio é um que bate na tecla Muita diferença. chato com esse negócio, porque Tem que ser limpo. Tem que ser limpo. a gente Não já é porque teve a gente está lidando com resíduo que tem que ser uma bagunça, né? de jeito nenhum. Pelo contrário, tem que ser muito mais limpo para quebrar esse estigma, né? A gente já teve casos assim de Exato. 2 quarteirões de distância falando que está tendo infestação de rato no prédio, né? Por conta da nossa compostagem. Mas quando chega para ver no pátio, fala, cara, aqui não tem rato nenhum, não é Não possível. é de lá, Não é possível que aqui não tem Não pode ser. Exatamente. Eu acho que vale a pena falar de um outro trabalho teu que eu acho que foi super importante, que foi a questão de análise de gases, né? De emissões de madeira de compostagem. A gente usa até hoje o índice, né? Do quanto que emite a menos em CO2 para a gente passar uma noção para quem faz parte do ciclo, quanto que eles estão deixando de emissões. Sim. Resumidamente, as pessoas têm que entender que a compostagem é um processo, né, de decomposição lá do resíduo orgânico, transformação em composto orgânico para uso na agricultura, e que é um processo aeróbio. Então, em princípio, ele não produz o metano, ou produz muito menos, na verdade. O fato é, a compostagem ela é predominantemente aeróbica, ela produz metano num grau muito menor do que um aterro sanitário, né? Do que se o resíduo estiver enterrado num aterro sanitário, ou num lixão, né? Mas vamos falar lá do aterro sanitário. Então, você tem um ganho aí, você tem um abatimento de metano só nessa conta de você não tratar o resíduo de forma aeróbia dentro da compostagem, ao invés de tratar o resíduo, mas depositar e deixar o resíduo decompor de forma anaeróbia no aterro, né? Então você tem um ganho bastante expressivo, mesmo quando o aterro tem captação e aproveitamento de metano. Claro que se ele tiver aproveitamento de metano, ele vai ter o abatimento vai ser menor, mas ele nunca consegue aproveitar 100% do que é enviado para a atmosfera, né? Então você sempre tem um ganho, né? Se o resíduo, falando principalmente do resíduo de alimento da cidade, que vai de fato para o aterro, né?
se esse resíduo for tratado pela compostagem, porque as emissões de metano são muito menores, né? Quase que insignificantes, apesar que emite sim, porque o processo ele é predominantemente aeróbio, sempre tem alguma emissão de metano. Pode ter mais, pode ter menos. Pois é, né? No caso você analisou brasileiras estáticas, né? No nosso caso a metodologia é diferente, mas ainda assim, né, você levou em consideração a diferença de tratamento, né? A diferença, né, do tratamento para a disposição final num aterro, né? A gente ainda levou em consideração a questão de deslocamento e a questão do uso do composto depois, né? Que aumenta ainda. O deslocamento é mais um ganho, né? É mais um ganho, porque geralmente os aterros eles são centralizados, né? Levam todo o resíduo e o composto consegue tratar isso de forma mais centralizada. Depende do projeto, né? Seria mais um ganho. Sim, muda o método de compostagem, você tem que fazer novas medições, mas isso é bem reconhecido, tem uns índices padrões de emissão bem reconhecidos, mesmo em função de outros métodos, né? Como que você usa, mas de qualquer forma há um abatimento nas emissões de carbono equivalente substanciais. Não é metade, é muito menos que isso. É um abatimento que beira a casa dos 90%. Pois é, a gente usa um fator de 0,77, né? Para cada 1 quilo de resíduo orgânico que vai para a compostagem, deixou de emitir 770 gramas lá, né? De CO2 equivalente. Aí é bacana que você consegue tangibilizar, né? Informar para a pessoa que separou ali o resíduo orgânico qual que é o impacto que ela teve, né? Para além do composto produzido, do resíduo que deixou ir para ter. Daí a gente coloca na calculadora para mostrar, né? Assim, o quanto... Isso é muito bom, né? O quanto que quer dizer essas emissões, né? O quanto de quilômetros rodados com o carro, por exemplo, estariam emitindo essa mesma quantidade, de árvores plantadas para poder capturar. E é bacana para a gente engajar, né, as pessoas. Sim, isso é importante. É mais um benefício, né, do lixo. Eu lembro quando eu fiz meu TCC foi em compostagem, em 1996. Aí eu falei lá, os benefícios do lixo, compostagem. Uma brincadeira, lógico, né? Mas a gente falava... Na época nem se falava de gases de efeito estufa, né? Falava, mas era uma coisa ainda pequena, né? Não é como hoje, né? Que já é uma coisa consolidada, né? Se falava na época, mas não se tinha ainda todos os índices para compostagem e tal, ainda era na base da hipótese. Pois é. E o que eu ia te falar, assim, ó, uma outra coisa que foi super bacana foi trazer, acho que nessa época de compostagem, aprendendo e tudo mais, os princípios, os fundamentos, foi legal lá nesse trabalho com o laboratório, tu trazer a experiência de fora, né, assim, de ver que aqui, às vezes, a gente estava no desafio de como é que a gente faz o processo ali minimamente correto, e lá fora tem país que tá brigando assim para como é que reduz perda de nitrogênio no composto, como é que melhora a qualidade, como é que consegue reduzir espaço, né, para utilizar. Eu lembro você contando a história no Japão, né, com os bioreatores ali, que é tipo umas garagens, né, que tem a circulação do ar. Era num local que tinha um inverno frio, não... e eles, então, durante o inverno, circulavam o ar quente, né? Puxava o ar quente em cima e circulava. Eram pilhas aeradas, né? Com aeração forçada. Então, em dias frios, eles faziam uma recirculação desse ar. Para aproveitar essa saída de ar quente e manter a leira aquecer mais rápido, enfim, manter ela menos... o ambiente menos influenciando menos a temperatura do material. Eu acho que você falou na Suécia, né, que o pessoal colocava alguma substância mais ácida para acidificar o início da compostagem, você ter menos perda de... Eles fazem isso com esterco, de gado.
A perda a volatilização de amônia que a gente fala, que é a perda do nitrogênio na forma de amônia na compostagem, ela seria até um calcanhar de Aquiles da compostagem, no sentido que você está perdendo nitrogênio, que é o principal nutriente da planta. E você quer, no final, ter o composto orgânico para adubar, né, para fornecer nutrientes, também fornecer nutrientes para a planta. Então, é ruim perder esse nitrogênio. Mas isso é mais importante na compostagem de esterco, qualquer tipo de esterco. Porque os estercos de animais, né, esterco de porco, suíno, aves, cavalo ou bovino, relativamente tem um nível alto de nitrogênio, né, pode chegar ali de 3 a 5%, e é um nitrogênio bastante disponível. Então, você tem uma tendência a perder esse nitrogênio, porque realmente o processo, o ambiente da compostagem, ali, começando pelo pH elevado, a aeração, a temperatura elevada, isso tudo realmente favorece essa volatilização de amônia, né, na fase termofílica. Né? Então, é uma coisa mais importante quando você faz compostagem de esterco, porque você pode realmente perder 40%, 50% do seu nitrogênio, às vezes até mais, dependendo. Se você tem muita aeração forçada, ajuda a empurrar essa amônia, então você pode. Tem várias questões ali. Então, quando você tem compostagem de materiais com nível alto de nitrogênio, esterco, você acaba tendo que se preocupar com isso, sim, para não perder. Né? Pois é, eu acho que é interessante ver o cenário, né, e ver o número de possibilidades que a gente tem aí para avançar aí com relação à compostagem. Né? Acho que hoje, pelo menos, eu vejo que é um grande desafio enquanto gestão de resíduos. Né? A gente está num país que se recicla muito pouco e composta ainda menos. Né? Então, como é que a gente avança a compostagem para tratar mais resíduos? Né? Mas a questão de produção do insumo agrícola é um mundo à parte. Né? Como é que você desenvolve o composto? A gente tem um atraso muito grande. Eu acho que falta um reconhecimento de que é uma técnica extremamente importante para tratar resíduo, principalmente a fração orgânica urbana, né? Não, mas também os resíduos agroindustriais. Acho que falta essa percepção e também eu acho que falta gente preparada para lidar com a compostagem. Eu acho que as universidades, os cursos, não dão muita ênfase, tratam como uma coisa menor, que não precisa de conhecimento. A compostagem é relação CN e revolver, só. Ou também tem essas percepções de que demora muito, ou gera mau cheiro, não dá mosca, porque compostagem mal feita, sempre mal feita, porque falta conhecimento, falta gente profissional, né? Que tem um conhecimento profissional nisso. E aí os cursos técnicos e de graduação, eles estão pecando nisso. Eu vejo porque eu dou aula em pós-graduação e compostagem devia ser, o que eu dou na pós devia ser assunto de graduação. Né? Devia ser assunto de graduação. Você tem que sair de lá, da graduação, seja da engenharia ambiental, sei lá, qual curso da agronomia, tem que saber sabendo muito bem o que é compostagem. Né? Para numa pós-graduação você está ali pensando em evoluir, né? Em coisas só em evoluir, não tendo que aprender o básico. Né? Não existe. Eu vejo que os alunos falam, já tive aula de compostagem. Foi 40 minutos, né, de compostagem. Aproveitando, na minha graduação foi um slide, assim, em sala de aula, né, assim, com o professor falando, foi um slide só, e numa matéria... Um slide durante a graduação toda. Os cursos de engenharia também não dão muita ênfase, porque você veja, qual é o engenheiro que vai se interessar por uma ler estática? Não tem
né, não tem um equipamento para projetar, um prédio para projetar. O engenheiro vive disso, né? Você quer projetar alguma coisa, tem que entender de biologia, tem que entender de conservação de calor. O engenheiro até entende disso, mas ele não vê o que projetar, né? E realmente não tem muito o que projetar, né? E aí eu acho que não cria né, uma atração, né? Mas vai fazendo. Sei Olha, lá, que você vai... fica imaginando, né? Mas uma dica boa nesse sentido também, assim, de formação, durante a pandemia, os cursos online da Embrapa ficaram gratuitos, né? Daí meu pai Foi. deu o curso da Embrapa de compostagem. Eu esqueci o nome do professor que deu o curso Deve online. ser o Marcos Leal, né? Não foi o Marcos? Marcos? Né? Acho que é. Cara, é incrível, muito maneiro mesmo o curso, que é isso, vai lá na parte de química mesmo, lá do fundamento, de entender como é que funciona o bioprocesso, até a parte da aplicação do composto. É um negócio que devia ter em toda a graduação, para todo mundo sair da graduação entendendo bem o fundamento, né, e o princípio da compostagem. Mas voltando... Infelizmente, a gente vê que o aluno sai achando que compostagem é empilhar um monte de resíduo e mandar um trator ir ali uma vez na semana, né, virar. E aí, às vezes, não dá certo. A pior para mim, teve uma vez que eu ouvi, isso foi em palestra, né? Um palestrante falou que compostagem se tinha que colocar 30 partes de carbono para uma de nitrogênio. Era 30 sacos de folha seca para cada saco de resíduo orgânico. Eu falei, meu Deus do céu, não estou ouvindo isso, assim, né? Mostra o tamanho do desconhecimento. Desconhecimento. Mas acho que o caminho é esse, o caminho eu trabalho com uma planilha Excel, relativamente simples, mas que você usa as informações da composição química do resíduo para montar essa mistura, para ver qual é a qualidade da sua mistura, se você tem que alterar aquilo, né? Você fazer a mistura da melhor maneira possível, qual é o alvo, né? Em termos de relação carbono-nitrogênio, tem cálculo baseado em análise química, né? Não é 30 sacos disso com um daquilo. Mas é isso. Assim, cara, de antemão, assim, a gente está chegando no final. Queria te agradecer de verdade pelo teu tempo e pela disposição em estar compartilhando. Obrigado. Espero que o pessoal tenha gostado. Que compostagem precisa realmente de gente interessada, gente que estude, vá a fundo. Pois é. Queria contar, assim, né? Eu te conheci, foi pelo livro, né? Assim, li o livro, aí falei, não, quem foi que escreveu? Aí na época, eu coloquei o Paul Rick e coloquei... O seu aparece primeiro pela ordem alfabética, acho que foi isso. Coloquei Caio Teves em Embrapa Solos. Aí apareceu o teu e-mail na página, né? Aí mandei e-mail, aí te conheci e tudo mais, né? Então, fica a dica aí, né? Para trocar mais ideia, te procurar e tirar dúvida e voltar aí Isso. postagem, assim. Eu sou fã aí do teu trabalho e eu acho que obrigado. Vamos adiante aí. Valeu. Quanto mais gente compostando, melhor, né? Acho que é esse o objetivo. Valeu, Lucas. Sucesso pro ciclo também. Valeu. Daqui a pouco estamos aí no recreio. Valeu, abraço. Valeu. Até mais. Um abraço. Vou salvar aqui. Tá bom.